Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre a lei de Oswald, esse grande cientista que conseguiu relacionar a constante de ionização com o grau de ionização. Então vamos primeiro entender o que é a constante de ionização. Então vamos supor que nós temos um ácido chamado de HX. Quando a gente coloca esse ácido em presença de água, ele fica assim, ó, H+, e X menos, tá bom? Então fica desse jeito, fica em equilíbrio químico, tá? Então, como foi que a gente aprendeu a fazer a constante de qualquer reação química? Então a gente começa pelos produtos, não é? Então eu vou chamar de Ka porque trata-se de um ácido. Então a gente faz assim, concentração dos íons H+, vezes concentração dos íons X- sobre concentração dos íons HX. Pronto, isso aqui é uma forma da gente calcular a constante de ionização do ácido, é uma maneira. Mas tem um detalhe nessa história, tem um detalhe. Qual é esse detalhe? Veja só, nem tudo que está aqui vem para o lado de cá. E isso acontece principalmente com os ácidos e as bases que são fracas, tá? Que são fracas. Então, o que é o grau de ionização? O grau de ionização é uma porcentagem dessa parte aqui, ó. É uma porcentagem dessa parte aqui que vai para esse outro lado de cá. Entendeu? Então, essa porcentagem nós chamamos de grau de ionização. Então, o que foi que o Oswald descobriu? O que foi que ele conseguiu encontrar? Ele conseguiu encontrar uma forma da gente relacionar a constante de ionização, que a gente chama de Ka, tá? A constante de ionização, com o grau de ionização, que a gente chama de alfa, tá? Grau de ionização. Então, ele fez essa relação experimentalmente e também matematicamente, e nós temos uma fórmula. Essa fórmula é essa daqui, ó. Tá vendo aqui? Então, veja só. Ka é a constante do ácido, esse M daqui é a concentração molar, e esse alfazinho que aparece em cima e embaixo é o grau de ionização. Então, lembre-se de uma coisa, grau de ionização, o que é? É uma porcentagem. Tranquilo? Tá bom? Então, a expressão matemática, a fórmula dele é essa daqui. Tá? Então, veja só. Primeira observação. Para que serve o K na química? Quando você vê um K, você interpreta assim. Alguém está precisando que eu faça uma comparação. Por que essa comparação? Porque são duas reações de uma vez só. Né? Aqui forma o lado direito e aqui forma o lado esquerdo. Então, Ka serve para comparar a força do ácido. Se por acaso a gente colocasse aqui um Kb, era a mesma função, comparar a força da base, tá? Então não esquece disso, K é para comparar. Então, comparar a força do ácido a partir do grau de ionização, tá bom? É por isso que a gente usa a lei de Oswald. Então, só vai usar a lei de Oswald quando tiver esse tal desse grau de ionização. Então, o grau de ionização é uma porcentagem, como já falei, que expressa a quantidade de moléculas dissociadas, tá? Então, a lei de Oswald é essa frase aqui, ó, que a gente tem aqui. Quanto maior o valor do grau de ionização, maior é a força do ácido. Então, veja bem, existem algumas formas da gente comparar os ácidos. A gente pode usar o Ka. Então, quanto maior for o Ka, maior é a força do ácido. Mas a gente também pode usar o grau de ionização. Por quê? Porque o grau de ionização, ó, está nessa posição aqui. E todo mundo que está nessa posição aqui é diretamente proporcional. Então, a gente faz o seguinte. Quanto maior for o grau de ionização, maior também será o Ka. E para que serve o Ka? Para comparar a força do ácido. Então, o ácido será mais forte. Tá bom? Então, fica esperto aí. Quando ele falar em grau de ionização e Ka, você vai aplicar a lei de Oswald para efetuar as operações. Veja só, temos uma observação muito importante. Se isso daqui, ó, se o grau de ionização for é uma porcentagem, se ela for até 5,
Aí a gente vai eliminar essa parte aqui de baixo, ó, e vai igualar isso daqui a 1. Então, se a gente vai igualar isso aqui a 1, esse negócio aqui embaixo, o denominador vai sair, vai ficar apenas a expressão de cima. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Ka é igual m alfa ao quadrado. Tranquilo? Agora eu vou fazer um exemplo para você ver como isso aqui é fácil. Olha o que é que diz no exemplo. A constante de ionização do hidróxido de amônio. Então, ó, a constante de ionização do hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio tem essa fórmula aqui, ó. Tá ligado que isso aqui é uma base? Ó, OH. Então, a constante é o K da base, aí eu boto um B. Então, o Kb da base é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Esse M significa mol por litro, tá? Calcule a concentração molar. Então, vamos achar o M da fórmula. A concentração molar é o M. De uma solução dessa base, sabendo que na temperatura considerada... Opa! Por que ele sempre fala em temperatura? Porque a única coisa que pode alterar o K, a constante de ionização, ou qualquer K que a gente tem na química, é a temperatura. Por isso que ele cita essa temperatura algumas vezes nos problemas. Então ele falou que o grau de ionização, que é a porcentagem, vale 3%. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, vamos tirar essa porcentagem do alfa, tá bom? Então isso é 3%, é 3 sobre 100. 3 sobre 100 é 0,03. Aí eu aconselho a você não trabalhar com o número dessa forma. Coloque em notação científica porque é mais fácil. Notação científica não, joga essa vírgula lá para o canto, tá? 3 vezes 10 elevado a menos 2, tá bom? Então esse daqui é a mesma coisa, ó. Para não ficar 1,8, joga essa vírgula lá para o canto. Então fica 18 vezes 10 elevado a menos 6. Aumenta um número, uma unidade no expoente. Pronto, feito isso, joga na fórmula, tá bom? Então ele quer que a gente encontre o M, a concentração molar. Então vai ficar assim. Veja só, Kb é igual a M alfa ao quadrado. Ó, a fórmula completa é desse jeito aqui. Mas como eu tenho aqui, ó, que o grau de ionização é menor do que 5, se for até 5, você pode fazer isso que eu vou fazer. Você vai tirar o denominador daqui da fórmula. Tranquilo? Então, vamos seguir. Kb é 18 vezes 10 elevado a menos 6. O M a gente vai achar. E o alfa a gente vai levar ao quadrado. Então, é 3 vezes 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Pronto, feito isso, agora é matemática. 18 vezes 10 elevado a menos 6 é igual a m, não é? Aí, ó, 3 ao quadrado dá 9. Conserva a base e multiplica aqui os expoentes, ó. Vai dar menos 4. Pronto, o que é que a gente faz agora? Esse número que está aqui multiplicando vai para baixo desse daqui, do 18, tá bom? Então, vamos isolar o m. M vai ser igual a 18 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 9 vezes 10 elevado a menos 4. Então, M vai ser igual a 18 dividido por 9 dá 2. E 10 elevado a menos 6 dividido por 10 elevado a menos 4, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai dar isso aqui, tá bom? Então, mol por litro. Isso aqui é a mesma coisa de 0,02 mol por litro. Então, a nossa resposta é a letra A. Viu aí que é fácil? Agora a gente vai fazer um exemplo que ele pede para calcular o grau de ionização, a porcentagem. Então, vamos lá. Aqui diz assim, a constante de ionização do ácido cianídrico, o HCN. Então, se é um ácido, então constante é K. Se é um ácido, eu vou chamar de Ka, tá bom? Então, qual é o valor dela? 7,2 vezes 10 elevado a menos 5. Tranquilo? Pronto. Conselho que eu dou para você. Pega essa vírgula, joga lá para o canto e trabalha assim, ó. 72 vezes 10 elevado a menos 6. Tá bom? Aí ele falou de novo, ó.
a uma certa temperatura. Por que que ele sempre fala isso? Algumas vezes ele vai falar sobre isso. Porque o único fator que altera qualquer K na química é a temperatura. Então fique esperto nisso. Ó, aqui, ó, calcular o grau de ionização. O grau de ionização é o alfa da fórmula, tá? E ele fala assim: numa solução 0,02 mol por litro. Então, mol por litro é a concentração molar, tá? 0,02 mol por litro. Mesma coisa, pega essa vírgula, joga lá para o canto. 2 vezes 10 elevado a menos 2. Pronto. Trabalha assim que vai ser mais rápido. Então, veja só. A fórmula original, ela é assim. Ka m alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. Pronto. Então, se ele der o alfa, e se o alfa for até 5%, então você vai eliminar o denominador. Mas, se também ele colocar para você, se ele pedir para você calcular o alfa, você vai fazer a mesma coisa. Tira a parte de baixo aqui, você vai igualar a 1. Então, se vai igualar a 1, a nossa fração vai ficar assim, ó. Tá bom? Então, a fórmula vai ficar com esse aspecto aqui. Tá certo? Aí você vai dizer, poxa, mas eu nunca vou usar? Vai usar se ele der o alfa e se for maior do que 5%. Aí tem que usar porque vai alterar o resultado. Então vamos lá. Quem é Ka? 72 vezes 10 elevado a menos 6. Quem é o M? A concentração molar, 2 vezes 10 elevado a menos 2. E o alfa ao quadrado vai ficar assim. Tranquilo? Pronto. Esse cara daqui vai para baixo, que a gente vai isolar o alfa ao quadrado. Então vai ficar 72 vezes 10 elevado a menos 6 sobre 2 vezes 10 elevado a menos 2. Tá bom? Então, 72 dividido por 2 dá 36. Pronto. E 10 elevado a menos 6 dividido por 10 elevado a menos 2, a gente vai conservar a base, que é 10, e vai subtrair os expoentes. Então, subtraindo os expoentes aqui vai dar 4. Pronto. E agora o que a gente faz? Agora a gente vai colocar na raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 36 vezes 10 elevado a menos 4. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que faz isso? A raiz quadrada de 36 é 6. E a raiz quadrada de 10 elevado a menos 4, como é que a gente faz? A gente pega esse menos 4, a gente conserva a base, ó. Conserva a base. Pega esse menos 4 e divide por esse 2 aqui. Porque raiz quadrada, o índice é 2, né? Então, divide por 2. Aí vai ficar assim, ó. 6 vezes 10 elevado a menos 2. Tá bom? Pronto. Tem um detalhe. O alfa é uma porcentagem. Do jeito que está aqui, não é porcentagem. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar esse número por 100. Então, esse número daí, ó, deixa eu repetir ele aqui. Esse número daí é a mesma coisa disso aqui. 0,06. Então, quando a gente multiplicar isso daqui por 100, aí isso daqui vai dar 6%. Tranquilo? Então, nossa resposta é a letra C.